cruz morreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ó Pai Celestial, a Ti, Senhor, nós rendemos gratidão, Senhor, em ofertas de ações de graças, porque o Senhor aceitou o sacrifício de Cristo Jesus, ressuscitando o Seu Filho amado. E por isso, Senhor, nós cremos, porque Cristo Jesus vive, nós podemos crer no amanhã.
Nós não temos medo nem pavor, porque as nossas vidas estão seguras nas mãos de Cristo Jesus, do Salvador, Senhor ressurreto, que se assenta à sua destra santa, Senhor. E que a tua graça no meio de nós, ó Pai, nos chame nesta hora, Senhor, nessa manhã, a adoração, ao louvor ao Senhor. Da maneira como o Senhor aceitou o sacrifício vivo, sacrificial, expiatório de Cristo Jesus, que Ele consumou na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia, Senhor. Aceita, Senhor, a cada um de nós. Aceita a nossa vida, Senhor, aceita o nosso coração, aceita a nossa entrega, aceita, Senhor, a nossa adoração, aceita cada ato deste culto que nós vamos celebrar em gratidão à Santíssima Trindade, ao Deus Pai, ao Deus Filho, Cristo Jesus, Salvador e Senhor, e ao Espírito Santo do Senhor que em nós está, junto de nós, se coloca, se apresenta para nos abençoar, para nos conduzir aqui agora, nessa manhã, em louvor e adoração ao Senhor. Nós oramos, ó Pai, com entrega, com espírito de gratidão, com temor e com amor no nosso coração. Nós oramos a Ti no nome poderoso de Cristo Jesus. E Ele vive, e Ele é vitorioso. Ele é vencedor sobre a morte. Ele derretou, Senhor, ó Deus Santo, o poder do inferno. Ó Deus Santo, derrotou o poder do inferno, o poder do pecado, o poder da morte na cruz do Calvário. E assim como Ele derrotou, nós também, ó Pai, somos vitoriosos, mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nós oramos, ó Pai, no nome dEle, pelo poder dEle, pela graça dEle, em Cristo Jesus. Amém e amém seja. Louvado seja o Senhor, igreja. Bom dia, graça e paz a todos que aqui estão, os que estão também em casa, de maneira online. Estamos nessa manhã de domingo da ressurreição, Páscoa, e a nossa Páscoa é a nossa libertação em Cristo Jesus. Eu convido a igreja para que abramos a palavra do Senhor, para que leiamos a palavra do Senhor, para que o poder dessa palavra nos tome nesta manhã e, acima de tudo, o Deus dessa palavra. Que saia de nós todo o cansaço, toda a incomodação, e que a gente saiba que a gente está diante do Deus Santo e que a gente entregue toda a nossa adoração a esse Deus Trino, Santíssima Trindade. 1 Coríntios, capítulo 15, parte final do versículo 54, versículo 55, o 56 e o verso 57. Amém, igreja? 1 Coríntios 15, parte final do versículo 54. Receba essa palavra de vitória no seu coração, na sua vida. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Nós estamos aqui porque o nosso Salvador e Senhor, que morreu na cruz do Calvário, mas Ele vive, Ele ressuscitou. Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia, e Ele é vitorioso, amém? E nele nós vivemos, e nele nós existimos, e nele nós nos movemos, glória a Deus. Hoje, Páscoa do Senhor, hoje é um dia de festa, é uma festa
alegre, e onde há festa, há fartura. Amém? Há um banquete e o Senhor preparou para nós nessa manhã um banquete espiritual. Após o culto, a celebração da ceia do Senhor, nós vamos juntos, irmanados, nós vamos tomar um café da manhã, mas o banquete principal não é o que vem após o culto, é o que o Senhor preparou para nós nesse momento. Amém? Você crê nisso? Porque nós estamos diante da festa da Páscoa. Nós celebramos a fartura da graça de Deus sendo derramada em nós, nos nossos corações, por intermédio de Cristo Jesus. É isso que o texto diz. Esse brado, esse cântico de vitória, zombando do poder da morte, é a profecia do profeta Oséias, que agora, nas palavras do apóstolo Paulo, onde está, ó morte, o teu poder de matar? Onde está, ó morte, a tua vitória? O meu Salvador, o nosso Salvador, derrotou a morte. Louvado seja o Senhor. Então dissipou a escuridão, dissipou a presença das trevas, queridos. Espantou o medo. Alguém aqui sentindo medo de algo? Em Cristo Jesus, esse medo, ele é espantado, o inimigo foi afugentado, o inimigo foi derrotado, destronado na cruz do Calvário. Nós celebramos a luz do dia, a luz do nosso Deus, glória a Deus. Nós celebramos a esperança, nós celebramos a vida, e a vida é em abundância em Cristo Jesus. Essa é a nossa celebração da Páscoa do Senhor nesse domingo. E o Senhor preparou para nós todo esse banquete espiritual. Então se farte do Senhor. Não saia não com o estômago vazio, porque o estômago vai ser preenchido, mas saia com a alma, com o espírito, com a tua mente, com o teu coração cheio de Deus nessa manhã. Esse é o banquete espiritual do Senhor para nós. Então que nós, eu e você e todos nós aqui juntos, e os que estão conosco, nos seus lares, em suas casas, que a gente celebre essa festa da fartura da graça, da esperança. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe. Nós vamos continuar em louvor ao nosso Deus. E nesse momento nós vamos louvar e dizer, através dos nossos louvores, a Ele a glória. Porque somente ao Deus glorioso que nós somos chamados a render glória, glória, glória ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Se você estiver preparado nessa manhã como expressão da sua adoração, do seu louvor, como expressão do seu amor, da sua fidelidade. E se você não tiver algum recurso financeiro, em dinheiro, nós vamos ter um momento das ofertas. Ofereça o seu coração, a sua vida ao Senhor. Amém? É isso que o Senhor quer de você nessa manhã. Louvemos ao Senhor. Toda a igreja louve ao Senhor. Que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele,
para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus é um Deus glorioso. Que a glória do Senhor se revele na nossa vida, amém? Com poder e graça. Nós vamos orar. Eu quero pedir que a nossa irmã, diaconisa Mônica, faça essa oração ao nosso Deus, em atitude de gratidão por tudo que o Senhor já preparou, por tudo que o Senhor já manifestou e por tudo que nós já entregamos ao Senhor. A nossa vinda para a casa do Senhor, o nosso preparo, a nossa disposição, o nosso sim para o Senhor nessa manhã. A Benedita disse: pastora, eu estou acordada desde as 5 da manhã me preparando para vir para a igreja. Outros irmãs, eu também, 5:30 da manhã, a gente saiu lá de Ourinhos, o Júnior sai daqui de Palmital, foi. E cada um de vocês, e cada amado que está conosco de maneira online, olha que poder do Senhor, que graça
do Senhor nas nossas vidas, nos trazendo para a casa dele nessa manhã. Então a ele toda a glória. Louvado seja o Senhor por tudo que ele já tem falado e por tudo que ele vai falar nos nossos corações. E por tudo que ele vai nos dar. Você crê que o Senhor tem algo para nos dar? E algo abençoador nessa manhã? Então nós vamos orar. E depois da oração, nós vamos ler a palavra. E nós vamos meditar na palavra do Senhor. Pelo poder e no poder do Espírito Santo, que teu coração também esteja sendo preparado, seu ouvido, para receber a palavra do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Pai querido e amado, diante da tua Amém. presença, Senhor, nos rendemos a ti para te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por ter suportado, Pai, aquelas dores que não era para ti, Senhor. Não era para o Senhor, era para nós. Mas obrigada, Deus, por ter nos livrado, por ter suportado tudo, Pai. Te agradecemos, Pai, por tudo mesmo. E que o Senhor, ó Pai, se faça na vida de cada irmão que aqui está, na vida também, Senhor, daqueles que não puderam estar aqui, ó Pai. Que o Senhor renasça aos corações que precisam conhecer mais de Ti, ó Pai. Fica conosco, Senhor, no decorrer deste culto. Fala aos nossos corações. E também, desde já, Senhor, entrega os dízimos, as ofertas aqui lançadas, Senhor, para a Tua obra, que o Senhor faça a Tua grandeza, no nome santo e poderoso do Seu Filho amado Jesus. Receba toda a honra, todo o louvor e toda a glória, Pai. Amém, glória Obrigada, a Deus. Senhor. Perdoe os meus pecados, livra-me de todo o mal. Amém, É que eu Senhor. oro e agradeço hoje e por todo sempre. Amém. Em Cristo, glória a Deus. Abra o Evangelho de Marcos. O Evangelho é sempre de Jesus Cristo, porque é a palavra, é a pessoa salvadora, redentora de Cristo Jesus. Evangelho de Jesus, segundo o evangelista Marcos, é o evangelho dos 4, o mais curto, 16 capítulos, e é o evangelho mais antigo que foi escrito, primeiro, antes do evangelho de Mateus, depois do evangelho de Lucas, e o último evangelho a ser escrito foi o evangelho de João. Marcos 16, do versículo 1 até o versículo 8, é o texto da ressurreição de Jesus, e nessa manhã, de maneira breve, eu quero trazer para o coração da igreja algumas coisas que esse texto fala, e que esse texto fale ao seu coração, como ele tem falado ao meu coração. Mas, acima de tudo, que o Cristo ressurreto viva no seu coração, para que você viva em Cristo Jesus. Amém? Essa é a minha oração nessa manhã. Que seja a sua oração também. Que você queira o Cristo vivo, vivendo no seu coração. Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas
ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Palavra do Senhor, amém? Podeis assentar, igreja. Nessa manhã, eu quero... É Páscoa, a Páscoa do Cristo ressuscitado. Mas quando nós celebramos a Páscoa e quando nós lemos esse texto da ressurreição de Jesus, nós precisamos ter no nosso coração, na nossa mente, que nós não podemos separar a cruz do Calvário, a sexta-feira da paixão, com o domingo da Páscoa. Porque o Cristo morto na cruz do Calvário é o Cristo ressurreto no domingo da Páscoa, é o Cristo que não está no sepulcro, que agora o sepulcro está vazio, conforme essas mulheres que foram as primeiras testemunhas e tornam, através da ordem do mensageiro celestial, angelical, elas tornam as primeiras mensageiras da ressurreição de Jesus Cristo. Nos versículos adiante, no versículo 9 até o verso 11, relata agora o ressuscitado Jesus Cristo aparecendo a Maria Madalena. Porque o final do texto que nós lemos no versículo 8 diz que essas mulheres, diante desse acontecimento sobrenatural, não é humano, não é natural. E nós vamos caminhar um pouco pelo texto nessa manhã, para a gente ver a grandeza dos acontecimentos da ressurreição de Jesus Cristo. Mas é necessário que, diante de tal medo, de tal pavor, atemorizadas, com medo de falar, as mulheres eram desacreditadas naquela época. E Jesus, e Deus, e o Espírito Santo, Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo coloca essas mulheres como sendo as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Vamos ler também o versículo 9 até 11, quando Jesus aparece a Maria Madalena. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Olha o impacto da ressurreição. Diante dessas mulheres que vão na manhã do domingo, ainda é madrugada, o dia ainda não amanheceu totalmente. Elas se dirigem até o sepulcro, o túmulo de Jesus, com aromas preparados para derramar sobre o corpo de Jesus, para que haja um embalsamento, para que haja o ritual correto do sepultamento. Vamos lembrar que Jesus morre na sexta-feira, às 3 da tarde. Jesus é crucificado às 9 da manhã, na sexta-feira.
ao meio-dia, começa a haver trevas e escuridão por toda a terra. E a escuridão vai do meio-dia até as 15 horas, ou seja, até as 3 horas da tarde, que é o momento em que Jesus brada na cruz do Calvário: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E diz o texto bíblico que Jesus expirou, morreu. Jesus não desmaiou na cruz do Calvário. Jesus morreu às 3 horas da tarde, hora do sacrifício do cordeiro no templo. Sabe, o cordeiro, ele era imolado às 3 horas da tarde, horário que Cristo Jesus morre na cruz do Calvário. Já é sexta-feira, às 18 horas, começa a guarda do sábado, do Shabat. José de Arimateia vai até Pôncio Pilatos, para a gente entender quem era José de Arimateia, a posição. José de Arimateia era um senador. Sabe o senador que tem lá em Brasília? José de Arimateia, ele tinha uma posição alta, tinha dinheiro, e ele vai até Pôncio Pilatos e pede o corpo de Jesus. Jesus morreu às 3 da tarde, às 18 horas vai entrar a guarda do sábado, então eles têm das 3 da tarde até antes das 18 horas para retirar, ter autorização para retirar o corpo de Jesus da cruz, para preparar Jesus e para sepultar Jesus. Imaginou isso em 3 horas? Quando uma pessoa morre, quando um ente querido da gente morre. A minha mãe faleceu em Jaú, às 4h35 da manhã do dia 2 de abril de 2016. 4h35 da manhã. A Ana foi a primeira, eu estava na casa da Ana, foi a primeira a receber a ligação. Dali a Ana veio, me chamou, contou. Eu já sabia, a gente já aguardava. E aí fomos comunicando às irmãs. E aí começa todo o procedimento legal. Sabe que horas que a minha mãe chegou aqui? Minha mãe ficou velada nessa igreja. Minha mãe chegou aqui, era mais de 10 horas da manhã. Ainda que as coisas foram agilizadas. Eu estou falando isso só para mostrar você que já passou por isso, que já vivenciou isso, sabe como é demorado, como que é o trâmite para a liberação do corpo de uma pessoa. Agora, que dirá de alguém que morreu como criminoso na cruz do Calvário? Porque foi assim que o justo de Deus, o Filho de Deus, morreu como criminoso na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então, José de Arimateia vai até Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, e diz o texto bíblico, tudo isso que eu estou relatando está nos evangelhos, não é história contada aqui pela pastora Ângela. Os evangelhos de Jesus Cristo narram isso, a palavra do Senhor narra isso. Pôncio Pilatos admirou da rapidez da morte de Jesus. Jesus que foi crucificado às 9 da manhã, já morreu. Sabe quantos dias demorava para que um crucificado morresse? O único que a gente sabe que morreu no mesmo dia com Jesus. Jesus morreu às 3 horas da tarde.
E o ladrão que aceitou Jesus na cruz do Calvário também morreu naquele dia. Porque a palavra de Jesus, a promessa é, quando o ladrão pede, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para o ladrão arrependido e diz, eu lhe garanto que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora o outro ladrão, que não aceitou Jesus, que não se arrependeu, nós não sabemos se morreu no sábado, se morreu no domingo, ou se morreu na segunda, porque demorava 3 dias, em média, 3 dias, para uma pessoa, para um homem que tinha sido crucificado morrer. Jesus é crucificado às 9, e às 3 da tarde, ele morre. E antes das 18 horas, o corpo dele já está sepultado num túmulo, num sepulcro novo de José de Arimateia, junto com Nicodemos. Preparam tudo. Pôncio Pilatos admirou, mas liberou o corpo de Jesus para José de Arimateia. Sabe o que acontecia com os corpos dos crucificados? Quando eles morriam, agonizavam por 3 dias na cruz do Calvário. Na cruz, não do Calvário, é de Jesus. Eles eram lançados numa vala comum para que os abutres e cachorros devorassem os cadáveres. Mas Deus preparou tudo. Jesus foi moído conforme a profecia de Isaías, mas Jesus não teve nenhum osso quebrado. Jesus, seu corpo foi traspassado por uma espada, por uma lança na cruz do Calvário, e sai água e vinho para simbolizar a humanidade e a divindade de Jesus. Amém? É esse Cristo que foi para o sepulcro. E é esse Cristo, essas mulheres, que não puderam preparar de maneira adequada o corpo de Jesus. Porque Jesus dizia que era necessário que o Filho do Homem padecesse todos esses sofrimentos. E que o Filho do Homem ia morrer em morte de cruz, mas que ao 3º dia ia ressuscitar. Só que os discípulos não acreditavam, como os discípulos aqui não acreditavam na ressurreição. Eles só acreditaram que Jesus morria mesmo na cruz, quando eles olharam para Jesus e viram Jesus morrendo, se entregando de maneira voluntária, amorosa, expiatória, na cruz do Calvário. Vocês estão entendendo? Amém? E eles só creram e tiveram as suas vidas transformadas a partir do encontro com Jesus ressuscitado. Quando eles encontram com Jesus ressuscitado, quando eles só ouvem o relato da ressurreição, eles precisam encontrar com Jesus ressuscitado. Então, nessa manhã, eu quero dizer para você, igreja, louvado seja o Senhor, que o Cristo ressuscitado já encontrou conosco, nas nossas vidas, nos nossos corações. Porque quem não teve encontro com o Cristo ressuscitado, espiritualmente, não consegue crer no milagre, no poder da ressurreição. Então, nós estamos falando do Cristo ressurreto, é o Cristo crucificado que foi morto. Não trocou de Cristo. O Cristo que morreu na cruz, o Cristo que foi sepultado no sepulcro, é o Cristo ressuscitado. É o Cristo em que o Deus Pai aceita o sacrifício
dele. Quando nós lemos aqui, o versículo 6, ele, porém, ele quem? O anjo lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, veio do lugar onde tinham posto. Quando a gente lê esse texto e nos outros evangelhos, diz: Deus o ressuscitou. O Senhor aceitou o sacrifício de Cristo Jesus. Amém. O que isso tudo nos ensina? Primeiro ponto, quero enfatizar isso. Que o Deus da Páscoa que nós celebramos, o Cristo que nós celebramos na Páscoa, cantamos porque Ele vive, é o Cristo que foi morto pelos nossos pecados, mas Ele vive, Ele é vencedor, Ele é vitorioso. Amém? O nosso Salvador não está morto, Ele foi morto, mas Ele não está morto, Ele vive e vive eternamente. Amém? Segundo ponto que eu quero também considerar com vocês. Olha o sobrenatural do Senhor. O Senhor envia o anjo está vestido a vestimenta branca, a pedra que é muito grande, que era o empecilho para essas mulheres entrar. Como nós vamos fazer? Nós estamos indo pela fé, nós estamos indo pelo amor, nós estamos indo pelo ato de servir ao Senhor, mas a gente não sabe como que a gente vai entrar dentro do sepulcro, porque a pedra é muito grande. A pedra precisa de vários homens para rolar. Mas o anjo já rolou a pedra. O enviado dos céus já rolou a pedra. Não para Cristo sair, mas para que as mulheres, os discípulos, pudessem entrar e ver o sepulcro vazio, as ataduras, o lençol, os lenços que cobriam o corpo de Jesus, abandonados dentro do sepulcro. Porque Jesus não está mais ali. O que isso nos ensina? A gente precisa olhar. Deus nos chama a gente a olhar para além dos túmulos, a gente olhar para além dos cemitérios, a gente olhar para além dos sepulcros, a gente olhar para além da dor, para além do sofrimento, para além da morte. Deus nos chama a olharmos para a vida, a olharmos para o Deus da vida, para o Deus da ressurreição, para o Deus da ressurreição, para o Cristo, Senhor da ressurreição. Amém? Agora, da maneira como o sepulcro foi aberto, também Deus abre para as nossas vidas, para a nossa realidade, há um espaço aberto de esperança para mudar o nosso campo de visão demarcado somente pelas dores, pelo sofrimento. Tem gente que só vê morte, tem gente que só pensa em morte. Se você ler o texto, nós não lemos o capítulo todo, porque é um capítulo extenso, mas eu convido você, nesse dia, a ler 1 Coríntios, o capítulo 15, todo o capítulo. O apóstolo Paulo vai dizer que se a gente não crê na ressurreição, é vã a nossa pregação. Se a gente não crê na ressurreição, é vã a nossa fé. Não tem gente que fala, morreu, acabou. Morreu, acabou, não tem gente que fala? Morreu, acabou. Quem é de Jesus não pode falar.
Porque não é morreu, acabou. É vida eterna no Senhor, com o Senhor. Amém? Tem que mudar. Tem que mudar a nossa fala, tem que mudar a nossa visão, o nosso campo de visão, para além das nossas dores, para além dos nossos sofrimentos. E a gente vê também na figura das mulheres aqui, esse grupo pequeno, mas fiel, que ficou com Jesus aos pés da cruz de Jesus. Quando Jesus, do alto da cruz, olha para baixo e ele vê um grupo pequeno, lá está as mulheres, Maria, sua mãe, e João. E ele diz: mulher, eis aí o seu filho. Discípulo, eis aí a sua mãe. Palavra do Senhor. Então essas mulheres seguiram Jesus até a morte, e agora essas mulheres receberam as boas novas da ressurreição, foram as primeiras a receber as boas novas da ressurreição de Jesus. Vocês conseguem perceber? O relato da ressurreição, o acontecimento da morte e da ressurreição de Jesus, ele se assemelha muito ao nascimento de Jesus, ao Natal. Quem são as testemunhas da chegada do Salvador ao mundo? Não são pessoas simples, os pastores? Quem são as testemunhas agora da ressurreição de Jesus Cristo? São as mulheres, que não eram consideradas. São os discípulos, homens simples, pescadores. Olha o poder da mensagem, da contestação que o Evangelho dá, dignifica essas mulheres e esses personagens, esses homens simples, através do relato da ressurreição de Jesus. Agora essas pessoas, Pedro vai tornar um líder do grupo dos apóstolos. Essas mulheres também, o relato da ressurreição também tem a nos ensinar que na igreja de Jesus Cristo, tanto essas pessoas simples, esses homens simples, simplórios, mas usados poderosamente pelo poder do Espírito Santo, e essas mulheres agora irão ocupar posição de liderança e protagonismo. Não são reis, não são intelectuais, não são pessoas letradas, mas são essas pessoas simples, comuns, que se entregaram ao poder do Cristo Salvador e Senhor. Eu já estou caminhando para a conclusão, mas eu quero ainda concluir algumas coisas. Olha o que o anjo diz, versículo 7. Mas ide, não fiquem aqui não, vão, ide. Ide é a palavra da missão. Não é a palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 28? Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aqui é a palavra da missão. Dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Quem é ele que vai adiante de vós para a Galileia? Jesus, o ressuscitado. Ele já está indo à frente das mulheres, dos discípulos, de Pedro. E eu quero já caminhar. A Galileia, ela era muito desqualificada. A Galileia, entre Galileia e Israel, era dividido em dois territórios, duas regiões.
a Galileia e a Judéia. Gente da Galileia era gente desqualificada por toda a elite religiosa da Judéia, de Jerusalém. Quando o anjo diz, ide para a Galileia, que ele vai à frente de vós. A mensagem aqui da salvação, a mensagem da ressurreição, do Cristo morto e do Cristo vivo, do Cristo que salva, do Cristo que liberta, do Cristo que redime, tem a seguinte mensagem: Galileia é lugar de gente pagã, de gente estrangeira. O evangelho do Cristo crucificado e ressurreto chegará a todas as nações, mundo afora. Glória a Deus. E eu já quero caminhar para a conclusão. Quando essa expressão é muito forte, que o anjo diz, de Jesus ressuscitado. Dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Que Jesus vai diante, ele já está lá. Essa mensagem é: nós não levamos Cristo a lugar nenhum. É Cristo que nos leva. Amém? É Cristo que nos leva. Talvez a gente não entenda, porque a gente tem usado do nosso entendimento, achando que nós vamos levar Cristo para a nossa família. Nós vamos levar Cristo para aquela pessoa. Nós vamos levar Cristo para aquela cidade. Nós vamos levar Cristo para aquela localização. Nós vamos levar Cristo para aquela região. Nós precisamos saber que o Cristo ressuscitado, nós não conseguimos levar Ele. Saibamos que Ele estará lá antes de nós. Quando a gente se dispõe na fé, no encontro com o Cristo vivo, e que a gente clama para Ele estar no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, que a gente vá, crendo que Ele já está lá antes de nós. Nós somente seguimos Cristo. Nós não transportamos Cristo. Você não carrega Cristo. Cristo te carrega, Cristo me carrega. Amém? Essa é a palavra para essa manhã. Desse Cristo vivo, vitorioso. Rapidamente. Eu sei que tem muitos irmãos aqui sonolentos. Sexta-feira, no culto lá em Ourinhos, culto da paixão, uma senhora nos visitava, não pela primeira vez, pela segunda vez. E ela falou, eu falei, são coisas assim que a gente glorifica o Senhor. Que a gente entende, Senhor, foi para isso, foi para esse momento que o Senhor preparou tudo. Nós temos orado, ela não é da nossa igreja, mas nós temos orado pela família, pelo filho que precisa de libertação. E ela foi ouvindo a pregação do Jesus que liberta, do Jesus que morreu na cruz para nos salvar, e ela ouviu a pregação. E no momento da oração, da intercessão, eu orei pela família dela, porque nós temos orado. Eu orei em atitude de gratidão, porque o bisnetinho dela passou por dengue com 11 meses. Olha o sofrimento. A criança tinha que todo dia, de manhã, fazer o hemograma e à tarde tomar soro. 11 meses. E graças a Deus, ele já está bem, se alimentando. Louvado seja o Senhor.
E quando eu orei pelo filho, depois terminou o culto, ela me disse assim: pastora, a palavra falou no meu coração. E quando você pregava, eu pensava no meu filho. Mas quando você orou pelo meu filho, sabe o que eu falei para o Senhor? E não é eu. É tudo que Deus estava fazendo no coração dela, na mente dela, no espírito dela. Era o que Deus estava falando com ela, não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com Deus, com o que Deus fala nos nossos corações, amém? Ela disse: eu lembrei da filha de Jairo. Eu lembrei da filha de Jairo. Quando Jesus diz que a tua filha não está morta. Tua filha não está morta, ela só dorme. Lógico que ela está falando num sentido de que ela está lutando pela libertação espiritual do filho. Você está entendendo disso? Então o Espírito do Cristo, que foi crucificado por amor de nós, que pagou pelos nossos pecados. Os pecados não eram de Jesus, os pecados eram meus, seus e de todos, de toda a humanidade que já existiu, que existe e que existirá. Quem se sacrifica sente toda a dor. Nós não sentimos, não adianta a gente falar a palavra doce, nós não sabemos o que Jesus sofreu. Sabemos, na nossa mente, mas a gente não sofreu no nosso corpo o que ele sofreu. Tudo isso por amor de nós. Mas nessa manhã, o encontro com Cristo ressuscitado, que você creia nisso, que Jesus está antes de você. Sabe naquela situação? Sabe naquela impossibilidade? Sabe naquela dificuldade? Sabe naquela enfermidade? Jesus está adiante de você. O Jesus vitorioso, vivo. Ele está antes de você. E você não transporta Jesus, você não carrega Jesus. Jesus é que nos carrega. Nós só seguimos o Cristo vivo que vem nos buscar como igreja dele. Que o Senhor assim nos abençoe e continue a falar com você, não somente nessa manhã, mas no decorrer desse dia, das semanas. E leia a palavra do Senhor, leia os evangelhos da salvação em Cristo Jesus. Nós vamos louvar ao nosso Deus, já preparando para o momento da celebração da ceia do Senhor. E façamos isso com alegria, façamos isso com atitude de esperança, de fé no Senhor. Amém? Vamos louvar o nosso Deus. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro o meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer
dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém, glória a Deus. Vamos orar em atitude de gratidão. É o Senhor que consagra para nós. Nós estamos diante do memorial, do sacrifício, da vida ressurreta de Cristo Jesus. Celebramos essa Páscoa da graça do Senhor em Cristo Jesus, no partir do pão e no beber do cálice. Isso é símbolo, isso não é o corpo de Cristo Jesus. Isso não é o sangue de Cristo Jesus, mas é a memória, é o símbolo do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. E eu quero dizer para você que você creia que o Senhor Jesus vivo está, e Ele está no meio de nós, em espírito, Ele está junto de nós, Ele está junto de você. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, nós celebramos, ó Pai, em atitude de gratidão, de adoração, de temor, ó Pai, diante do Senhor. Louvado seja o Senhor por essa dádiva, pela graça do Senhor que se fez justiça em nós através de Cristo Jesus. Através dele nós fomos justificados, nós fomos lavados, nós fomos purificados dos nossos pecados. E agora, ó Deus Santo, através da graça em Cristo Jesus e da obra, da presença, do selo, de propriedade, de pertencimento, de identidade, que o Senhor nos concede através do Espírito Santo do Senhor. Nós estamos diante do Senhor, da mesa que é do Senhor, como filhas e filhos, como igreja do Senhor em Cristo Jesus, corpo de Cristo Jesus. E nessa manhã nós te louvamos, nós te adoramos, ó Pai, por todo o seu amor, da Santíssima Trindade, ó Deus Santo, das
de cada pessoa da Trindade, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, a realizar tão grande obra da redenção, da nossa salvação, da nossa vida, vida abundante, vida que é vida que tem cheiro da vida. Ó Deus Santo, dispensa sobre nós, derrama em nós esse bálsamo, esse aroma do céu, nos encharca, Senhor, com o cheiro da vida. Tira, Senhor, toda a presença da morte, do nosso físico, da nossa mente, do nosso semblante, porque nós somos do Senhor e para o Senhor. Nós celebramos a Ti. E nesse momento de comunhão tão íntima e profunda, na pessoa de Cristo Jesus, nós clamamos a Ti que o Senhor consagre o pão, símbolo do corpo de Cristo Jesus. Que o Senhor consagre o cálice, símbolo do sangue de Cristo Jesus. Vida, sangue ofertado, entregue por amor de nós na cruz do Calvário. E esse mesmo corpo que ali foi moído, traspassado, Senhor, pelos nossos pecados, ó Pai, Ele ressuscitou para a glória do Senhor e pelo poder do Senhor, ó Pai. E nós cremos, ó Pai, que com Cristo Jesus nós já vivemos, e com Ele, Senhor, nós ressuscitaremos, e com Ele nós reinaremos na Tua glória celestial e eterna, ó Pai. Agora, Senhor, no partir do pão, da mesma maneira que Cristo Jesus partiu naquela noite e passou aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Que assim façamos nos olhos e pelos olhos da fé. Da mesma maneira, Cristo Jesus toma o cálice, abençoa e passa aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos, pois isto é o meu sangue da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E a memória de Cristo Jesus, ela é real, ela é viva, ela é presente. Louvado seja o Senhor. E nós oramos em atitude de gratidão, em atitude de celebração, nós oramos em atitude de comunhão e oramos no nome de Cristo Jesus, Salvador e Senhor das nossas vidas, e na total dependência do Espírito Santo do Senhor. Amém e amém seja. Nós vamos louvar, e durante o louvor, que você receba a porção do pão e do cálice e aguarde para que comamos e bebamos todos juntos. Louvemos ao Senhor. Como seus filhos... O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se encontrou o Filho.
atravessou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Todos receberam? Família, Ana, se junta aqui, junto com o Júnior, a Bianca, em família. Ô Diva, pode voltar lá para o seu lugar, bem juntinho da Esther.
do Dilson. Junta a família é tão importante. O seu Enio e a dona Zenilda ficam bem pertinho. A Benedita fica junto aqui com a Ana, o Júnior e a Bianca. Ou vocês vão até lá. Em família. Seu Nerci aqui, junta a família da Mônica. Família, comunhão. Amém? O Cordeiro venceu, amém? Cordeiro venceu. Cordeiro Cristo Jesus venceu, vivo está. Comamos do pão e bebamos do cálice em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém? Pode guardar o cálice e depois nós vamos recolher. Nós vamos ter essa oração final e a bênção do Senhor. Algum pedido de oração? É o momento da intercessão. É a oportunidade dos céus, do Senhor no meio de nós. Vamos orar? Amém? Oremos ao nosso Deus. Pela Esther. E gratidão ao Senhor, Esther, pela sua vida e por você estar nessa manhã na casa do Senhor, celebrando ao Senhor. Deus é bom. Deus é bom, amém? E nós nos alegramos. Você tem sido motivo das nossas orações, nós temos orado por você. Vamos orar, igreja. Ah, Deus Abba Pai, Pai de misericórdias. E nesta hora, Senhor, em que o nosso ajuntamento, Senhor, está findando, não a nossa adoração, porque a nossa adoração ao Senhor, a Santíssima Trindade, ela se dá em todo momento. Ela se dá na nossa vida, no dia a dia, nos dias bons, nos dias difíceis, ó Pai. Nós continuamos celebrando ao Senhor, e porque Cristo vive, nós podemos crer no amanhã, nós cremos no amanhã, e no amanhã melhor, no amanhã com esperança, no amanhã com vida, no amanhã com saúde, no amanhã com paz, no amanhã com alegria, Senhor. Essa é a dádiva dos céus, que o Senhor trouxe também a nós, através de Cristo Jesus. No amanhã e no hoje, no eterno da salvação, da libertação, da redenção, do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma e espírito. Nós te louvamos, ó Pai. Louvado seja o Senhor por esse encontro. E que esse encontro tenha sido transformador para nós. Que a nossa adoração tenha tocado o seu coração bondoso. E que os nossos corações tenham sido tocados, ó Pai, pela sua presença, pelo Deus de toda bondade. Eu te louvo, Senhor, pela vida do seu Enio, da dona Zenilda, conosco nesta manhã, Senhor. Louvado seja o Senhor. E que eles vão receber, ó Deus Santo, esse kit, Senhor, que mostra o quanto que nós amamos e que eles são motivos das nossas orações. E que eles sintam amados pelo Senhor. Que eles sintam abraçados pelo Senhor. Eu te louvo, Senhor, pela vida da Esther, pela presença. Porque o Senhor tem, ó Deus Santo, conduzido cada passo. Lento, devagar. Mas o Senhor tem conduzido. O Deus de Jacó, que conduziu Jacó naquele caminho longo de volta, quando ele diz para o seu irmão Esaú, após a reconciliação promovida pelo Senhor, pode ir à frente, eu vou nos passos das crianças e dos bois. A Esther vai nos passos do Senhor, ó Pai. Ó Deus Santo, cura, fortalece, restaura, Senhor, transforma, para honra e glória do Senhor. O Senhor tem um propósito na vida dela.
Eu creio, Senhor. O Deus Santo, o Senhor a sustentou e tem sustentado para um propósito maior com o Senhor e no Senhor. Eu louvo o Senhor pela vida da Diva, do Dilson, de toda essa família aqui representada, Senhor. Eu louvo o Senhor pela vida da Benedita, pela casa dela, pela família, pela vida do seu Cláudio. Nós temos orado, Senhor. Ó Deus Santo, a ação de todo o tratamento findou o ciclo, ó Pai, de toda aquela quimioterapia, radioterapia. Agora é aguardar, mas acima de tudo, o Senhor é o Deus que continua a agir, e agir com poder e graça sobre a vida do seu Cláudio. Eu te louvo, Senhor, pela vida do seu Nerci, ó Deus Santo, e ele representando toda a sua casa, a sua família, Dona Elizabeth, que eles sejam tocados, sustentados na graça maior do Senhor, ó Pai. Eu te louvo, Senhor, pela vida, família do Everton, da Mônica, as crianças, o Juninho, a Manu. Ó Deus Santo, continue, ó Deus Santo, a sustentá-los, a segurá-los, a mantê-los firmes no seu caminho de amor, no seu caminho de graça, no seu caminho de vida, e que eles sejam usados e ousados na sua presença, ó Pai. Eu te louvo, Senhor, pela vida do Júnior, pela vida da Ana, pela vida da Bianca, pela dedicação, Senhor, do coração deles, pelo amor em te servir, e ao te servir, eles estão servindo a tua igreja, Senhor, e nos servindo. Eu te louvo, Senhor, pela minha vida, pela maneira graciosa e cheia de misericórdia, como o Senhor tem tratado de mim, dia após dia, Senhor. Eu te louvo por todos que aqui estão e pelos que não estão. O Senhor os conhece, o Senhor sabe das suas lutas, o Senhor sabe das suas dores, dos seus sofrimentos. O Deus Santo, eu te louvo pela vida do Márcio, da Karine, da Maria, da Brielle. Tira, Senhor, o olhar deles para longe de só o sofrimento, mas que eles possam fitar no Deus que tira todo o sofrimento, que está em meio ao sofrimento deles, ó Pai. Eu te louvo pela vida do seu Benjamin e de toda a sua casa, Senhor. Eu te louvo pela vida da Odila e toda a sua família, Senhor. Eu te louvo, Senhor, pela vida da Mirinha, Dona Teresa, e que nessa manhã, Senhor, elas recebam o bálsamo santo do Senhor. Eu te louvo, Senhor, pela vida e pela casa da Vânia, da Ruth. Ó Deus Santo, afague os corações, fale aos corações, dê a alegria da sua presença ao coração delas, ó Pai. E eu te louvo por cada querida e querido, por cada família que está conosco de maneira online, Senhor. Que eles sintam, Senhor, a sua presença santa, a sua presença viva, a sua presença cheia de amor e de graça. E que eles celebrem esse dia, Páscoa, com a fartura da graça do Senhor. A mesa é farta, Senhor. A mesa é alegre, mas que seja mais e que haja mais fartura da tua alegria e da tua graça nas nossas casas, nas nossas mesas, nas nossas vidas. Eu te agradeço pelo pão partilhado da tua mesa de comunhão, por Cristo Jesus, vivo, partilhado nas nossas vidas e celebrado nas nossas vidas. E eu te louvo também pelo café da manhã, Senhor, pelo alimento ali preparado, pela disposição de cada irmã, cada irmão, e que juntos tenhamos um momento de comunhão, e que essa comunhão se estenda além da mesa, se estenda para os nossos corações, e que seja para sempre, para sempre, para sempre, em Cristo, eterno, vivo, vitorioso. O Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. E nós vencemos nele, por ele e com ele. Em Cristo, amém.
Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor os olhe com amor e lhes dê a paz. A paz que excede todo o entendimento, porque vem dos céus. Vem do Deus Abba Pai. Vem do Deus Filho Cristo Jesus, crucificado e ressurreto, vivo, vitorioso, reinando, está e vem nos buscar. E do Deus Espírito Santo, que nos consola de maneira terna e eterna, desde agora e para todo sempre. Amém e amém seja.